Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal de Geografia. E hoje a gente vai viajar para um dos lugares mais isolados e surreais do planeta, a Groenlândia. Pode esquecer tudo que você sabe sobre países comuns. Lá na Groenlândia, é a natureza que dita as regras, e os humanos são só convidados. Então hoje eu preparei 25 fatos com muita informação legal aqui sobre a Groenlândia. Então vamos lá. Primeiro fato, ela não é um país. Ao menos por enquanto. Muita gente se confunde, mas a Groenlândia não é um país totalmente independente. Ela é um território autônomo. Ela ainda faz parte do Reino da Dinamarca, mas a autonomia dela é que ela tem, por exemplo, um próprio parlamento e um governo que controla quase tudo internamente. Só que a Dinamarca ainda cuida de, por exemplo, a defesa militar e da moeda do país. O governo de Nuuk, que é a capital da Groenlândia, recebe um subsídio bem grande até, de Copenhague. São quase 4 bilhões de coroas dinamarquesas. Então isso também é um dos motivos que fazem a independência ser um assunto um pouco polêmico. Eles não querem perder esse subsídio. Segundo, ela é gigante no mapa, mas um pouco de ilusão de ótica. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, mas cuidado com o mapa, porque na projeção de Mercator, que é a que a gente mais vê por aí no mapa, aquele que a gente aprende na escola, a Groenlândia parece quase do tamanho da África, mas na verdade ela é uns 14 vezes menor do que a África. Mesmo assim, ela é muito grande. Ela cobre mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, se você colocasse a Groenlândia em cima da Europa, ela ia cobrir quase tudo. Cabe a França, a Alemanha, a Grécia, tudo dentro dela ali. Fato número 3. O gelo é quem manda. A Groenlândia não tem um pouco de gelo. Ela é gelo. O manto de gelo dela cobre 80% da ilha e lá no centro, na parte mais alta, chega a ser 3.200 metros de gelo. É tanto gelo que ele empurra a ilha para baixo. Então ela chega a ter partes abaixo do nível do mar. Cientistas eles perfuram esse gelo para estudar bolhas de ar que estão presas ali dentro há mais de 100 mil anos. Então eles conseguem ter um histórico, como se fosse um arquivo do planeta Terra para saber como era o ar lá no passado. E é interessante que é um gelo muito grande, mas que ninguém vive em cima do gelo. Tem uma estação de pesquisa lá, mas morar, ninguém mora em cima do gelo, e sim nas bordinhas da ilha, onde não tem tanto gelo. E vai uma curiosidade, se todo esse gelo derretesse, o nível do mar no mundo todo ia subir uns 7 metros. Então, cidades baixas como Nova York e Rio de Janeiro iam ter uma grande parte alagada. Fato número 4. Quase ninguém mora lá. Imagina um lugar tão gigante que não tem ninguém. Essa é a Groenlândia. São só 56 mil habitantes. Para você ter uma noção, a densidade é de 0,03 pessoa por quilômetro quadrado. Para vocês terem uma ideia, se o mundo inteiro tivesse a mesma densidade que a Groenlândia, a população toda da Terra seria só de 20 milhões de pessoas. A maioria das pessoas elas moram na costa oeste da Groenlândia, onde o clima é menos pior por causa das correntes marítimas. Praticamente toda a população vive em pequenas cidades e povoados na estreita faixa que não tem gelo, principalmente na costa oeste e sudoeste. A maior cidade é Nuuk, que é a capital, e ela tem 19 mil pessoas. Fato número 5. Esqueça viagens de carro entre cidades. Lá não tem rodovias que ligam uma cidade a outra. O terreno é tão quebrado, cheio de gelo e fiordes, que construir uma estrada é impossível. Então, se você quer visitar um vizinho de outra cidade, você vai ter que pegar um barco, um avião, ou esperar o mar congelar e ir de trenó. Mas tudo isso é bem caro. Então é por isso que 1 litro de leite lá custa uma fortuna, porque tudo ou vem de navio ou de avião. E a logística lá é a mais cara do mundo. Fato número 6. O sol que nunca dorme e a noite que nunca acaba. Lá em cima, o relógio biológico pifa. No verão, o Sol circula no céu 24 horas por dia. Esse é o famoso Sol da meia-noite. Isso gera um delírio do Sol, onde as pessoas ficam com energia de sobra. Elas pescam meia-noite, as crianças brincam na rua 2 horas da manhã. Já no inverno é o contrário. A noite polar vem, então fica um breu total e um crepúsculo bem fraco por algumas semanas. Infelizmente, o índice de depressão nessa época do ano sobe. Fato número 7. Nuuk, a capital colorida. Nuuk é uma das capitais mais charmosas e minúsculas que você vai ver. As casas lá são todas de madeira e super coloridas. Antigamente, as cores tinham uma função. As casas vermelhas eram do governo ou hospitais, as amarelas eram de médicos ou de enfermeiros,
As azuis eram de fábricas de peixe e as verdes eram de mecânicos. Mas hoje em dia é mais por estética e para dar aquele colorido naquele branco enorme da neve. Fato número 8, Thule, uma base militar no meio do nada. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos construíram a base de Thule, lá no norte, para poder vigiar os soviéticos. E em 1968 rolou um problema bem grande. Um avião americano que continha 4 bombas atômicas caiu no gelo perto da base. Eles tiveram que remover toneladas de gelo que ficaram contaminadas com radiação e até hoje uma dessas 4 bombas não foi encontrada. Fato número 9, venda da Groenlândia e Donald Trump. Em 2019, Donald Trump falou que queria comprar a Groenlândia. O mundo todo achou que era uma piada, mas ele estava falando sério. A resposta da Groenlândia foi bem interessante. Eles falaram, não estamos à venda, mas estamos abertos para negócios. Eles sabem que o valor estratégico da ilha só aumenta, principalmente com o degelo do Ártico. Então novas rotas comerciais entre a China e a Europa estão se abrindo lá por cima do globo. Então quem controla a Groenlândia controla a estrada do futuro e acessa também todos os recursos naturais que tem lá na ilha. E agora essa questão voltou com atenção e até tem ameaças militares. Fato número 10. Uma mentira de marketing. O nome Groenlândia provavelmente foi uma das primeiras fake news da história. Eric, o Vermelho, era um viking que foi expulso da Islândia e ele encontrou a Groenlândia. Então, para convencer gente a ir lá colonizar essa terra com ele, ele chamou de Groland, que significa terra verde. Essa foi uma jogada de marketing, porque ele sabia que lá era cheio de gelo e ele precisava atrair gente para lá. Então ele falou que lá é uma terra verde, só que não era. Fato número 11. O aeroporto que parece um portal. A maioria das pessoas que chega na Groenlândia pousa em Kangerlussuaq. É um aeroporto numa área plana que os Estados Unidos usaram na Segunda Guerra Mundial. De lá você pega aviões menores para ir para o restante da ilha. E desse aeroporto sai uma estradinha de terra que chega até a geleira do continente, aquele manto de gelo. Então lá é o lugar mais fácil do mundo para você poder pisar no gelo eterno sem precisar de uma expedição muito profissional. Fato número 12. A aurora boreal de respeito. A aurora boreal é um fenômeno que ocorre quando o vento solar é capturado pelo campo magnético da Terra e levado para os polos. Lá, ele colide com os gases do ar e gera essas luzes coloridas lindas. O oxigênio emite a luz verde e vermelha, o nitrogênio tons de azul e de roxo, e na Groenlândia, longe de toda a poluição visual, o espetáculo é de tirar o fôlego. Fato número 13. O tubarão de 400 anos. O tubarão da Groenlândia é bizarro. Ele vive nas águas geladas e o mais curioso é que ele tem um metabolismo muito lento. Por conta disso, ele envelhece muito devagar e os cientistas acharam indivíduos que têm mais de 400 anos. Ou seja, esse tubarão de 400 anos ele estava vivo no planeta Terra quando Galileu inventou o telescópio. Fato 14. Uma língua que parece um trava-língua. O idioma oficial é o groenlandês, mas eu já vou te falar, é muito difícil. É uma língua polissintética, ou seja, cada palavra é enorme e ela pode ser uma frase inteira. Por exemplo, a palavra computador em groenlandês é Garasiak, que significa literalmente cérebro artificial. E eles também falam dinamarquês e também muito inglês, mas o orgulho que eles têm é por essa língua groenlandês. Fato número 15. O trenó de cachorro não é turismo, é sobrevivência. No norte, o cachorro de trenó é protegido por lei. Nessas regiões é proibido ter cães de outras raças para não sujar a linhagem do husky groenlandês. Ele é forte, ele aguenta menos 40 graus sem reclamar. Eles não são pets, eles são animais de trabalho. Por quê? Porque eles são mais confiáveis do que aqueles snowmobiles no gelo fino e também conseguem achar o caminho de casa até numa nevasca seca. É uma grande conexão entre o animal e o ser humano. Fato 16. Eles amam o futebol mesmo sem grama. A Groenlândia ama o futebol, mas como a grama não cresce, eles jogavam em campos de terra e de pedra. A Groenlândia não é afiliada à FIFA, então ela não pode disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. Porém, em 2016, a FIFA ajudou a instalar grama sintética no estádio de Nuuk. Então esse foi um primeiro passo para a afiliação da FIFA. Mas o estádio ainda precisa de outras características, como arquibancadas e vestiários. De qualquer forma, Gibraltar ele conseguiu fazer a filiação para a FIFA, então talvez a Groenlândia seja a próxima da fila. Fato 17. A pesca é quem paga as contas. Se você comer camarão na Europa ou na Ásia, tem grande chance de vir da Groenlândia.
Mais de 90% da economia deles depende da pesca. O camarão de águas profundas e o peixe alabote são os que mantêm o país funcionando. Se esses peixes sumirem, a Groenlândia quebra. Fato 18. A saída dela da União Europeia. Muito antes do Reino Unido sair da União Europeia, a Groenlândia saiu de lá, em 1985. Qual que é o motivo? Peixe. Eles não queriam que as leis europeias permitissem que outros países pescassem naquelas águas. Então foi um movimento ousado na época que garantiu a soberania deles sobre o próprio mar. Fato 19. Gastronomia raiz. Matak. A comida lá é para quem tem coragem. O prato tradicional deles é o matak, que é a pele de baleia com uma camada de gordura. Eles comem cru, fatiado. Dizem que tem um gostinho de nozes e de coco. E é a melhor fonte de vitamina C que eles têm por lá, já que eles não têm muitos pés de laranja. Fato 20. O berçário de icebergs. O fiord de Ilulissat é onde a mágica acontece. Ele solta icebergs gigantescos o ano todo. E uma curiosidade, acredita que o iceberg que atingiu o Titanic veio desse fiord. O lugar é lindo, mas o barulho do gelo soltando é assustador. Fato 21. Quase não existem árvores. Se você gosta de florestas, a Groenlândia vai te estranhar. O chão é quase todo permafrost, então árvore nenhuma vinga. A paisagem lá é de tundra, então são musgos e arbustos baixos. Só tem um vale no sul, o Kinga, onde tem árvores que conseguiram crescer. Mas também não são árvores gigantes, elas são quase uns arbustos que cresceram demais, que tem uns 6 ou 8 metros. Fato 22. O povo Inuit. Os groenlandeses não gostam de ser chamados de esquimó. Esse é até um termo pejorativo. Eles são Inuit. É um povo que migrou do Canadá há muitos anos e trouxeram uma cultura e tecnologias incríveis que ajudaram eles a sobreviver nesse ambiente extremo. Fato 23. Uma bandeira com significado. Diferente das outras nações nórdicas, a bandeira da Groenlândia não tem aquela cruz nórdica. Na verdade, ela é um círculo que representa o sol nascendo pelo gelo, o branco representa o gelo e o vermelho o oceano. Ela foi desenhada por um artista local e é um símbolo enorme de orgulho e identidade. Fato 24. Um tesouro escondido no subsolo. Com o gelo derretendo, eles estão descobrindo que a Groenlândia é muito rica em minerais e as famosas terras raras, que são usadas em celulares e até carros elétricos. Isso está gerando uma polêmica. Alguns querem minerar para ficar ricos e ser logo independente da Dinamarca, e outros têm medo que isso vai destruir a natureza. Ou seja, é uma briga política que eles vão ter por um tempo. E fato 25. O Kaffemik, que é o jeito groenlandês de receber. Se você for convidado para um Kaffemik, vá. É uma festa de casa aberta. O pessoal faz café, bolo, comidas típicas, e as pessoas vão passando na rua, dando um oi, entra, come, conversa. É o jeito que eles mostram que mesmo no frio, o coração deles é quente. E aí, qual desses 25 fatos você achou mais interessante? Se você curtiu esse conteúdo, deixa um like aí, se inscreve no canal, que em breve vamos ter mais um vídeo.